Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos aqui nessa manhã e aqueles que vão estar assistindo depois. Eu gostaria de iniciar lendo o registro de Mateus no maior, pode ser que esse seja um dos maiores sermões que Jesus fez. A gente fala que é o Sermão do Monte, e esse sermão ele vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, um sermão longo, um sermão que tem muitas, inúmeras lições. E as primeiras palavras de Jesus se inicia assim: Bem-aventurados os pobres de espírito. Vou repetir. Feliz, bem-aventurado os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Feliz é quem é pobre de espírito, que dele vai ser o reino dos céus. Difícil, né? Compreender essa mensagem, essas palavras proferidas de Jesus. E o meu desafio hoje aqui é poder trazer por que Jesus disse isso. Por que devemos ser pobres de espírito? Tem alguns versículos na Bíblia que a gente pode dizer que é como se fosse um resumo de toda a Bíblia. Como, por exemplo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todos não venham a perecer, mas que tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos que faz esse resumo, e entre outros. E eu gostaria de compartilhar um que Paulo escreveu aos irmãos lá em Corinto, que nós usamos muitas vezes, inúmeras vezes, na coleta, quando nós estamos aos domingos cultuando a Deus. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus, o Deus encarnado na terra, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E tudo começou, como eu já contei na terça retrasada, tudo começou numa pequena aldeia, uma pequena cidade, aldeia, chamada Nazaré. Nazaré era um conglomerado de pequenas tendas, vamos dizer assim, e estava da região ali da Galileia. E é bem provável que essa cidade ela servia de apoio para a construção de uma outra, né? Essa aldeia ela servia de apoio para a construção de uma cidade que estava sendo feita a mais ou menos 7 quilômetros dali, uma cidade chamada Séforis. Essa cidade ela estava sendo construída e, inclusive, essa cidade deveria ser tão bonita e tão bela na época, essa construção, que estava fazendo inveja aos gregos e aos romanos. E foi nessa cidade que coabitou um casal chamado Maria e José. E foi assim que começou. José era um carpinteiro.
A palavra carpinteiro, na sua tradução, no seu significado grego, chama tecton, que vem da palavra de arquiteton. José era um construtor. Ele não só mexia com madeira, mas também com pedra. E provavelmente José ele estava sendo um peão de obra dessa construção dessa cidade. Numa cidade de Nazaré. E tinha que ser numa cidade de Nazaré. Como diz André, ele diz assim: venha conhecer. E aí, numa certa conversa com um amigo, ele fala assim: de Nazaré pode vir coisa boa. Foi assim que começou esse casal. Esse casal recém-casado. Podia ser em uma outra cidade, mas Deus escolheu uma aldeia, um lugar simples, um lugar pobre. Deus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Mas havia a necessidade de um recadastramento, de um ressarcimento, de um alistamento que o governo impôs. Então, esse casal recém-casado sai dessa cidade e anda aproximadamente 120 quilômetros para sua cidade de nascimento, a sua cidade natal, chamado Belém. E ela já estava grávida, já quase para ter o filho, e eles fazem essa viagem toda. E eles chegam então em Belém. Pasme, Belém era a cidade aonde o rei Davi nasceu. A mesma cidade de José. Eles eram descendentes do rei Davi. Compreende? Imagina você e eu sermos descendentes de algum presidente, Getúlio Vargas, ou de uma família Matarazzo, ou de uma família de grandes tradições. José e Maria eram descendentes do rei Davi, o maior rei que o povo de Israel, o povo judeu, poderia ter. Eles eram descendentes e foram então para Belém. Chegaram em Belém, já as luzes de nascer Jesus. Não tinha provavelmente a cidade estava cheia por conta esse alistamento. E as escrituras lá em Lucas capítulo 2 diz que não havia lugar para ele se hospedar, não tinha lugar na hospedaria. E hospedaria, na nossa tradução, na tradução da língua portuguesa, não é muito boa para a gente entender a palavra da origem. Hospedaria era um quarto de hóspedes que havia na parte superior da casa. Eles não tinham como, não tinha espaço para lá. Então eles ficaram na parte de baixo da casa, junto aonde havia a parte social, junto com os animais. Os animais dormiam até por conta de proteção. E o que separava era um coxo. Sim, um coxo, uma manjedoura, aonde comia os animais. Isso você vai ver em Lucas capítulo 2. Podia ser num palácio. O menino Jesus nasceu entre os animais. E o que dividia eles era uma manjedoura.
E assim ele se fez pobre. Ele foi humilde, pobre, para que eu e você nos tornasse ricos. E quando Jesus nasceu, houve um sinal no céu e os anjos apareceram para quem? Para quem os anjos apareceram? Quem foi visitar o rei, o novo rei Jesus, um menino pobre, no lugar simples? Será que quem foi visitar foi o rei da Síria? César Augusto? Herodes, Pilatos? Caifás, seus rabinos? Os grandes sacerdotes foram visitar Jesus? Não foi. Os anjos apareceram para pastores. E sabe o que significa o pastor da época? Quem era um pastor da época? Quando o pastor jamais poderia ser chamado para a corte. Pastores não tinham credibilidade. Pastores era como se fosse um contador de história. Conta demais. Como a gente brinca, né? Como se fosse um pescador que conta que o peixe foi grande, que não deu para puxar, que ele então, né, não conseguiu. Aquele que eu, quando estava lá, matei tal coisa, roubaram ou fugiu, eu fui, busquei. Esse era o pastor. O pastor na época não era bem visto. E para quem foi revelado? Quem foi visitar? Os anjos apareceram para quem? Para pastores. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Havia necessidade, então, de colocar um nome. Quando nós nascemos, nós recebemos o nome pelos nossos pais. O anjo Gabriel, enfim, já havia falado qual é o nome que eles deveriam pôr, mas eles poderiam escolher outros nomes. Poderia escolher grandes nomes como o próprio, né, Davi, o rei Davi, um nome de importância da sua descendência. Ele poderia talvez escolher como Abraão, o pai da fé, como Saul, o primeiro rei do povo judeu. Quem sabe talvez não Salomão, o grande homem sábio, mas não. Escolheu Jesus. Jesus, para você ter uma ideia, no nome hebraico chama Yeshua. Não sei muito pronunciar. Uma outra forma, né? Yeshua é uma forma mais abreviada, mas é uma abreviação de Yehoshua, que dá o nome, né? Significado de Jesus. Jesus, né? Esse nome, ele é Josué. Vem da mesma palavra chamada Josué. Josué é um nome simples, como hoje José, como o nosso irmão Manuel, como o Santos, que tem no meu nome, Silva, nome simples, nome de um assistente de Moisés. E assim foi escolhido um nome simples. Não tinha só um Jesus, havia vários Jesus naquela época. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E assim foi Jesus. Lucas 2, de 21 a 24, vai dizer que ao oitavo dia, Jesus então é circuncidado. E todos nós sabemos que quando uma mulher tem um filho, existe a quarentena.
E após passar a quarentena, ela se tornar purificada, eles foram até o templo para poder glorificar, apresentar Jesus. E eles oferecerem então um sacrifício a Deus pelo nascimento de Jesus. Um filho que nascesse, né, num lugar nobre, de uma família nobre, havia um sacrifício de 2 cordeiros. Para uma família de classe boa, talvez 2 cabritos, mas não. José e Maria não tinha condições. E na piores, vamos dizer, se tivesse uma tabela na frente do templo onde tivesse que comprar um animal, eles só tinham condições para 2 rolinhas. Simples 2 rolinhas. Foi assim. O primogênito de Deus, o filho nascido de uma família, ofereceu somente 2 rolinhas. Era o que dava para comprar. Ele se fez pobre para que eu e você se tornassem ricos. E foi assim que Paulo resumiu lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E o desafio hoje foi falar sobre que feliz, Jesus falou que bem-aventurados eram aqueles que eram pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, amigos que estão aqui, para que Jesus possa entrar, a gente precisa esvaziar o copo. Talvez eu e você estamos cheios de tantas manias, de tantas grandezas, de tanto orgulho. Não tem como o novo entrar se esse velho não sair. Foi assim que João, no capítulo 3, ele disse que eu me esvazie para que ele cresça. E no próprio João, João entendia muito isso e ele relatou a conversa de Jesus com Nicodemos, um dos principais estudiosos da época. Ele disse que se você não nascer de novo da água e do Espírito, a gente não tem como receber, entender Jesus. Precisamos ser pobre, esvaziar o nosso espírito para que ele possa entrar na nossa vida. Tem um hino que eu gosto muito, um louvor, que ele diz assim: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Nunca tenho vivido tanto na minha vida
esse entendimento, que eu preciso cada vez mais me diminuir para que a glória do Senhor cresça em mim e em você. Eu gostaria de concluir com Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Maravilhoso Deus, obrigado por essa manhã. Mais uma vez eu quero te agradecer, porque a tua palavra nos ensina, e o teu amor nos constrange, Pai. Como o Senhor pode amar tanto um pecador? Ajude, Pai, a nos esvaziar de tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, para poder seguir e servir. Aquilo que nos faz a gente se tornar cego, Senhor, de não poder enxergar a grandeza do amor que está em Cristo Jesus, Pai. Que o mundo possa entender quem é e que a maioria das pessoas possam se curvar, quem sabe todos, se curvar ao teu amor, Cristo Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez, por mais um dia, por mais um milagre de estar aqui nessa manhã, falando do nosso autor e consumador da nossa fé. Eu sei que o Senhor, Jesus, está à sua destra, reinando, para que um dia nós estejamos aí, glorificando o teu santo nome. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, hoje e sempre, no nome dele. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima terça-feira.